Olá, Silvana, bom dia. Consegue me ouvir? Olá, Silvana, bom dia, tudo bem? Consegue me ouvir? Olá, bom dia. Bom dia, Silvana, tudo bem? Tudo Consegue? bem? Tá conseguindo me ouvir? Sim, sim, tudo bem. Certo. Agora sim. Como é que eu faço para habilitar a câmera? Ah, tá vendo ali embaixo Ah, no... já vi Start Video, né? Isso, exatamente. Certo. Obrigada. Tá certo. Vamos aguardando aí. Ok. A câmera a gente liga em algum momento específico? Depois vocês vão passar essas orientações? Depois eu vou passar, mas é bem tranquilo, tá, Silvana? A gente vai passar os vídeos de vocês, né? Que duram aí de cerca de 8 minutos, e aí depois de cada vídeo a gente vai abrir o debate, né, para todos participarem, né? Vou tentar dar umas contribuições também. E aí, se vocês quiserem ligar a câmera nesse momento, né, fica, Certo. fica bom, tá? Bom dia. Acho que ela saiu. Bom dia, Patrícia, tudo bem? Bom, bom dia. Olá, tudo jóia? Tudo certo, tudo bem. Bom dia, Thiago, tudo certo? Bom dia, Vitor. Tudo jóia? Bom dia a todos. Já fiquem à vontade para ir testando áudio, câmera. Acho que tá tudo certo, né?
Ô, Silvana, o Rodrigo é teu orientador? Oi, sim, o professor Rodrigo Serpa foi o meu orientador nesse trabalho. Eu fui aluno dele aí na UFPEL, Pelotas. Pô, joia, bacana. Grande lembrança do Rodrigo. Sim, Tu é de Pelotas, Silvana? sim, sou natural de Pelotas. Eu sou de São Lourenço do Sul, aí perto. Ah, pertinho, vizinho. É, legal. Legal. Bom dia, Gislaine. Tudo certo? Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem. Pessoal, então, vamos começando. Acho que a gente pode dar mais um minutinho para ver se vai entrar mais alguém, né? Eu acho que a gente primeiro faz uma sessão de apresentação, assim, bem rápida, né? Cada um se apresenta, fala de onde veio e tal. E aí depois a gente começa aí os procedimentos. Vamos deixar dar 8h31 para ver se vai entrar mais alguém, tá? Eu já vou compartilhar aqui o link de avaliação que o evento disponibiliza, tá? Tá aí no chat para todos avaliarem a sessão. Bom, então vamos dando início, né? Meu nome é Vitor Abreu Arnone, eu sou natural de São Lourenço do Sul, sou graduado em administração pela Universidade Federal de Pelotas, tenho mestrado em sociologia também na Universidade Federal de Pelotas e agora estou em processo de doutoramento aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, né, no programa de administração aqui. Começar então a sessão da área de administração pública, né, com o tema relação governo-sociedade, transparência, accountability e participação, né? Eu já adianto a vocês, gente, que a administração pública não é a minha área, tá? Eu fui convidado para essa mesa aí meio que de última hora, tá? Então eu já adianto para vocês que as minhas contribuições elas vão ser mais gerais, tá? Eu vou tentar talvez fornecer aí alguns caminhos para futuras pesquisas, né? E algumas outras visões que podem ajudar ou não vocês. Vocês não são obrigados a utilizar nada, né? É, eu fiquei sabendo agora há pouco que a líder da sessão, que era a Nathalie, ela não pôde comparecer, não sei por que motivo ainda, né? Então eu vou estar sozinho, mas a Geisiane, ela se ofereceu para fazer o papel de líder, né? E talvez debater alguma coisa com vocês mais específico sobre a administração pública, tá? Para ajudar vocês. E, enfim, é isso. A dinâmica da sessão, tá? Agora eu vou fazer a apresentação, passar a palavra para vocês para a apresentação, né? Mas depois da apresentação, eu vou passar os vídeos aqui de vocês, né? Cada vídeo tem 8 minutos, cerca de 8 minutos, né? Então a gente vai passar o vídeo e e abrir o debate para esse vídeo, né? E assim sucessivamente, né? Um debate de 8 minutos para cada vídeo, né? E depois da apresentação dos vídeos e dos debates de cada vídeo, a gente tem os minutos que sobrarem para abrir um debate mais geral, né? Então, o primeiro trabalho tem o título de Orçamento Participativo, uma meta-síntese de estudos de caso qualitativos, né? Os autores Gislaine do Carmo, Mozart José de Brito, Fernanda Nunes Maciel, Vânia Aparecida Rezende. O trabalho 2, efetividade deliberativa do Conselho Municipal de Assistência Social de Pelotas, Rio Grande do Sul, uma abordagem a partir da análise integrada entre desenho institucional e de conselhos, da Silvana Piloto Figueiredo e do Rodrigo Serpa Pinto. O trabalho 3, um por todos, todos por um, análise da coprodução em serviços educacionais da Paraíba,
de Gilson Pereira Guimarães, Letícia Belchior Bernardes dos Santos e Patrícia Trindade Caldas. E o trabalho 4, a relação entre o sistema tributário e a desigualdade social no Brasil e na América Latina, uma análise através da revisão sistemática de literatura, autores Tiago Rios Borges da Silva, Adriele Aparecida Gomes de Bem, Tiago de Melo Teixeira da Costa. Tá? Então, vou abrir para vocês se apresentarem rapidamente. Tá? A gente pode começar aí aqui pela ordem, pela Patrícia. Por favor, Patrícia. Olá, pessoal, bom dia a todos. Me chamo Patrícia, né? Patrícia Caldas. Eu sou professora aqui na UFCG, Universidade Federal de Campina Grande. A gente também tem um programa de pós, atuo como orientadora também do programa de pós, mas esse artigo em específico, ele foi fruto de uma ação junto com o PET, junto com o PIBIC, da Letícia e o PET sendo o Gilson também meus orientandos, né? Então, é uma oportunidade, esse projeto faz parte de um projeto maior, financiado pela FAPESC aqui, e eu atuo basicamente tanto na graduação, no curso de administração, como na pós-graduação, também na área de administração. E meus temas de interesse, né, trabalho muito com terceiro setor, gestão social e trabalho voluntário, e aí a gente também está trabalhando a parte de cidadania e participação civil, no sentido de construir juntos, né, uma sociedade mais qualitativa. Ok? Acho que é isso, né? Boa tarde, bom dia a todos. Ótimo, obrigado, Patrícia. Gislaine, por favor. Bom dia a todos, meu nome é Gislaine, eu sou formada em administração pela Universidade Federal de São João del Rei, fiz meu mestrado na Universidade Federal de Lavras, na área de gestão social, e agora eu faço doutorado, mas na área da parte de participação pública. E esse trabalho foi fruto de uma disciplina do doutorado. Obrigada a todos. Obrigado, Gislaine. Silvana. Bom dia, meu nome é Silvana Piloto Figueiredo, eu sou formada em gestão pública em 2021 e atualmente eu estou cursando o mestrado profissional em administração pública, o PROFIAP, na Universidade Federal de Pelotas. Essa pesquisa foi feita com o professor Rodrigo Serpa e ela foi fruto de uma disciplina que a gente teve na graduação, né, que ele foi meu professor também na graduação e que a gente voltou a trabalhar agora no mestrado, né? E como motivação desse trabalho, ele teve uma ligação com uma experiência profissional que eu tive na Secretaria de Assistência Social aqui do município de Pelotas. Legal, muito obrigado, Silvana. Tiago. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Eu sou o Tiago, eu sou estudante de mestrado da Universidade Federal de Viçosa, faço mestrado em Administração Pública. Eu sou formado em Direito também pela Universidade Federal de Viçosa. E este trabalho, essa revisão sistemática, ela nasceu de uma necessidade minha de investigar, antes de trabalhar realmente essa relação, investigar algumas possíveis lacunas, porque muitos autores já estavam trabalhando a relação entre o sistema tributário, principalmente o brasileiro, né, com a desigualdade social. Então, eu quis investigar onde haviam lacunas para continuar trabalhando nessa área. Interessante, muito obrigado, Tiago. Geisiane. Acho que não está dando para ouvir, Geisiane. Ainda não consigo te ouvir. De repente, tentar reiniciar a sessão. Fala pessoal, bom dia. Passando por aqui, saber como que eu posso ajudar vocês? Opa, bom dia, André. Tudo bem? Tudo jóia. A gente está fazendo uma sessão de apresentação, Bom se tu dia. quiser já se apresentar, pessoal.
E agora falta o que para começar? A gente já vai começar, a gente só estava se apresentando para a galera. Ah, então tá bom. É, Eu já vejo que não começou o vídeo, já fico preocupado aqui. não, não começou ainda. E aí Tá, eu vejo a cara do pessoal também, tudo ansioso aí para começar, né, a apresentação, a discussão. Tenho certeza que vai ser um ótimo dia. Geisiane, um abraço. Vitor, tudo de bom aí para vocês. obrigado, André. Contamos com a tua colaboração aqui nos debates também. Muito obrigado. Eu vou visitar as outras salas. Abraço. Abração, valeu. Um abraço. Bom dia, desculpa a demora, meu microfone deu um probleminha aqui. Meu nome é Geisina Antonita do Nascimento, sou mestre em administração pela UFPE e especialista em administração pública pela UFCG. E estou aqui hoje para tentar contribuir também um pouquinho com os trabalhos. Primeiramente, parabéns a todos os trabalhos. E é isso. Vitor, caso você deseje, eu posso compartilhar os vídeos e depois eu vou cronometrando o tempo de discussão, caso Eu você já tô considere com, melhor. eu já tô com os vídeos todos prontos aqui para compartilhar, Gisele. Eu te agradeço. Eu vou compartilhar porque ontem eu vi que uma sala deu um probleminha com áudio, aí eu já testei aqui, tá tudo certinho. Eu te agradeço, tá? Perfeito. Então, eu Vamos. cronometro o tempo de discussão. Tá certo. Só Muito uma, obrigado. só uma Certo. dúvida, Vitor. Então, vão Sim. ser passados todos os vídeos e no final é que vai ser a discussão, não é isso? Nós vamos passar o vídeo e aí nós vamos fazer uma discussão sobre esse vídeo e assim sucessivamente, tá? E aí essa discussão tem 8 minutos, tá? Depois do vídeo. E os minutos que sobrarem depois a gente abre para uma discussão aberta, tá? Geral. Certo? Vamos começar então. Vou compartilhar aqui o primeiro vídeo. Por favor, vocês me digam se conseguem ouvir o vídeo, tá? Esse trabalho é intitulado Orçamento Participativo na Meta-Síntese de Sim, Vitor. autoria minha, Gisele de Parra, Moça José de Brito. Agora a qualidade não está muito boa. Paramos de ouvir. Pessoal, dei pausa aqui para começar de novo, tá? Ele está mudo, o vídeo, pelo menos para mim. Aparecida Rezende. Nosso trabalho é intitulado Orçamento Participativo, uma Está meta funcionando normal. de casos qualitativos, de autoria minha, Gislaine do Carmo, Moça José de Brito, Fernanda Nunes Maciel e Vânia Aparecida Rezende. Introdução. O orçamento participativo relaciona os valores normativos de participação e deliberação de cidadãos comuns aos processos de formulação de políticas, vinculados à alocação de recursos públicos. Há uma escassez de revisões que tratam de orçamento participativo. Algumas tentativas objetivaram revisar o uso do método no setor privado e o debate no setor público se encontra disperso, ausente de uma sistematização. Além disso, em muitos países ocidentais, as evidências empíricas sobre o seu funcionamento e benefícios são também escassas, sendo a maior parte da literatura concentrada em estudos de caso único, comparativos ou teses de doutorado. Questão de pesquisa. Como o orçamento participativo vem sendo conceituado e desenvolvido nos diferentes países e qual o arcabouço teórico utilizado? O objetivo do trabalho foi recompor uma literatura fragmentada e fornecer uma base para os estudos em orçamento participativo, a partir da reconceituação geral do termo e das perspectivas teóricas utilizadas como fundamentação. Método.
Foi realizada uma meta-síntese de estudos de casos qualitativos, foi realizada uma síntese dos resultados em uma perspectiva holística, abordando o conhecimento em torno de um fenômeno, de forma direcional para aplicações práticas ou novos desenvolvimentos teóricos. Foram realizadas 8 etapas. Etapa 1, enquadramento da questão de pesquisa. Etapa 2, identificação das pesquisas relevantes por meio da busca nas bases de dados Web of Science e Scopus, resultando em um grupo final com 21 trabalhos. Etapa 3, definição dos critérios de inclusão e exclusão. Foi feita a seleção centralizada nos artigos que apresentavam o orçamento participativo, a partir de estudos de casos únicos ou múltiplos, com abordagem qualitativa. Foram excluídos 6 trabalhos. Etapa 4, extração e codificação dos dados. Foram definidas 4 grandes categorias: contexto analisado, conceito e características do orçamento participativo, perspectiva teórica adotada e principais resultados e contribuições. Etapas 5 e 6, análise em nível específico do caso, por meio da análise temática de Brown e Clark, 2006, e síntese integrativa, por meio da comparação. E as etapas 7 e 8 foram realizadas as contribuições teóricas e discussão dos resultados. Resultados e discussões. No primeiro grupo, foi feita a análise do contexto. Os casos analisados abarcaram contextos de diferentes países, sendo em alguns examinados mais de um cenário, de forma comparativa. Os países com experiência de orçamento participativo estudados nos casos apresentados foram China, Croácia, Polônia, Eslováquia, Finlândia, Estônia, Letônia, Equador, Ucrânia, Brasil, Itália, Estados Unidos, Indonésia, Alemanha, Portugal, Inglaterra, Espanha, França, Argentina e Islândia. Foram, então, 14 países europeus, 2 asiáticos, 3 sul-americanos e 1 norte-americano. Sobre o conceito e as características do orçamento participativo. Os conceitos descritos, em sua maioria, compartilharam características como tomada de decisão, decisão coletiva, destinação de recursos, nível local, democracia, participação cidadã, e em menor incidência, justiça social, inovação institucional, emancipação, responsabilização social, governança e transparência. Ainda sobre o conceito e as características do orçamento participativo. Apesar das diferenças, o orçamento participativo funciona como um instrumento de nível local, que visa estimular a participação dos cidadãos nas decisões sobre a aplicação dos recursos públicos. E, a partir dele, inúmeros benefícios são proporcionados à administração pública e refletidos no bem comum da população. Sobre o grupo, perspectiva teórica adotada. As abordagens mais trabalhadas foram governança, governo local, desenvolvimento, participação, democracia participativa e institucionalização. A participação cidadã é claramente a condição essencial para que o orçamento participativo aconteça e produza efeitos. Ela é definida como um conjunto de mecanismos por meio dos quais os cidadãos têm a capacidade de influenciar a tomada de decisão a respeito de temas públicos. Gunes, 2020, apresenta a experiência de Porto Alegre como um caso de democracia participativa, como uma forma que aproximou os cidadãos das definições de prioridade do governo. Sobre os principais resultados e contribuições, os resultados dos artigos estavam concentrados na avaliação dos efeitos que o desenvolvimento e a execução do orçamento participativo tiveram sobre a administração dos governos locais e, consequentemente, a vida dos cidadãos. Foram ressaltados os níveis de participação dos cidadãos comuns e demais partes interessadas, bem como o papel desempenhado pelos governantes na dinâmica imposta pelo orçamento participativo. Outros estudos apresentaram resultados mais específicos sobre possibilidades de análise do orçamento participativo, em associação com outros mecanismos, como a votação deliberativa, níveis de participação, papel das universidades, institucionalização, ciclo de políticas públicas, características demográficas e desenvolvimento local, saberes locais. Sobre a análise cruzada e síntese dos estudos de caso. Os estudos de caso analisados trazem experiências de orçamento participativos ao redor do mundo. Em muitas interpretações, há uma referência ao orçamento participativo de Porto Alegre, como ponto de partida para o delineamento e caracterização do instrumento e sua aplicação nas demais localidades. Foi possível perceber algumas limitações dessa ferramenta,
principalmente quando o contexto de aplicação não apresentava bases democráticas consolidadas. Manis Rossi et al., 2023, apontou a tradição de participação democrática como um impulsionador para que o orçamento participativo cumpra seu papel de estimular a participação cidadã. Quando ausente, o orçamento participativo funciona mais como uma falsa proposta de participação que acaba por fortalecer e reproduzir estruturas hegemônicas. Sobre as reflexões teóricas sobre o orçamento participativo, avanços para uma literatura fragmentada. Então, foi feita uma figura integrativa sobre as características e implicações teóricas do orçamento participativo, destacando suas principais características. Foi constatado que a literatura sobre orçamento participativo ela se encontra relativamente fragmentada e foi, então, sugerido um conceito integrativo a partir dos vários trabalhos, como o orçamento participativo sendo definido como um instrumento contínuo de participação cidadã em nível local, que envolve a tomada de decisão coletiva sobre a destinação de recursos orçamentários, com o objetivo de assegurar o controle social e preservar os princípios da boa governança em contextos democráticos. Como conclusão, a partir da busca pela literatura relevante do tema nas bases de dados Web of Science Scopus, 15 trabalhos foram selecionados, os quais posicionam o orçamento participativo como uma ferramenta da administração pública que inclui a participação cidadã para decisões orçamentárias. As evidências empíricas dos trabalhos permitiram uma compreensão do conceito e da sua aplicação em diferentes contextos, bem como de seus benefícios e limitações. A partir da síntese integrativa dos estudos, algumas lacunas foram identificadas e alguns elementos teóricos dispersos puderam ser reconstruídos, culminando na definição abrangente proposta. Outras bases de dados podem ainda ser pesquisadas, visando compreender a realidade de outros países. Além disso, há a possibilidade de busca por outros termos-chave. Pode-se definir algumas possibilidades de estudos futuros para seu fortalecimento teórico e adequado enquadramento dentro do âmbito da administração pública, como, a exemplo, da identificação dos tipos de democracia instaurados no cenário de efetivação do orçamento participativo, estruturas institucionais das prefeituras e gestão que aplicam e coordenam as etapas do orçamento participativo. Algumas referências bibliográficas. Obrigada. Muito bem, ótimo trabalho. Já adianto que eu gostei muito de todos os trabalhos, né? São trabalhos muito bem feitos, apesar de eu não ser da área, né? Eu estou aprendendo aqui muito com vocês. Então, eu vou tentar começar aqui com algumas colocações, tá? E aí fica aberto o debate para quem quiser, dentro do tempo permitido, né? Eu achei o trabalho bastante consistente, né? Parabenizo vocês, autores. Eu gostei muito da forma como a metodologia e os dados foram apresentados, né, em relação ao problema de pesquisa. Acho que está muito bem estruturado, né? Uma meta-síntese, né? Acho que responde bem e contribui bastante com o campo, né? E uma sugestão que eu daria, né, a partir desses resultados que vocês encontraram, seria justamente vocês sugerirem, né, nesse trabalho de vocês, além do que vocês sugeriram ali como estudos, né, futuros, né, a realização de estudos que buscam dar mais voz aos atores, né, né, as pessoas, né, que estão envolvidas nesse orçamento participativo, para ver como de fato se dá essa adesão em contextos locais, né? Porque a gente parece muito que tem uma falta realmente disso, né? De ver da perspectiva das pessoas mesmo, né? Fazendo etnografias, enfim. Porque pelo que eu vi no trabalho de vocês, né, os resultados dessas pesquisas, elas envolvem muito os níveis de participação, né? Os papéis dos governantes, né? Nessa dinâmica imposta no orçamento participativo e muitas vezes acabam dando mais ênfase nas funcionalidades, né? Enfim.
Então, existem algumas abordagens epistemológicas e até teórico-metodológicas, né, como a gestão social, o pragmatismo, até o organizing, né, que é uma nova perspectiva que a gente está estudando, que podem servir como ponto de partida, né, para esses estudos de realmente dar voz aos atores, né? Então, acho que seria um bom caminho para a realização de estudos críticos sobre o tema, né, que pelo visto estão em falta no campo. E outra sugestão nessa mesma linha talvez seja abordar essas questões mais sociológicas, ideológicas que envolvem o orçamento, né? Porque a gente sabe que existem muitos conflitos, resistências ideológicas, políticas, que ao invés de tornar mais fácil essa institucionalização do OP, no aparelho público, elas acabam tornando mais difíceis, como tu falou ali, que muitas vezes elas acabam reproduzindo a lógica hegemônica, né? Então, uma perspectiva que é muito interessante para isso é a própria análise crítica de discurso, a teoria política de discurso do Ernesto Laclau e Chantal Mouffe. Enfim, essa é a minha contribuição, tá? É mais uma questão de inclusão, assim, e acredito que os colegas também possam ajudar mais agora. Alguém gostaria de contribuir com esse trabalho? Não sei quanto tempo nós temos ainda. Temos 5 minutos ainda. Muito bem, eu abro a rodada para sugestões, perguntas. Fiquem à vontade, tá? Eu posso falar? Oi, Gislaine, gostei muito do teu trabalho, né? Eu também acabo trabalhando também um pouco com isso, arenas de participação, e o orçamento participativo acaba sendo, né, um espaço bastante interessante. Contudo, a gente tem um desafio, né? Porque já é um desafio implementar. E eu não sei se nas tuas leituras aí da revisão você viu alguma coisa sobre motivação dos cidadãos para a participação de orçamentos democráticos, que eu acho que acaba sendo uma lacuna e acaba sendo algo que a gente pode contribuir para os gestores, né? Que é como a gente pode estar motivando. Vi que na figurinha você colocou ainda uma parte de capacitação, sensibilização, né? Tentar identificar mecanismos de como a gente pode sensibilizar. E também, acho que usar modalidades diferentes do orçamento democrático para além do espaço físico, né? Já que a população hoje participa, talvez tenha uma comodidade maior e talvez uma maior abertura para o espaço digital. Como é que ficaria isso? Acho que talvez trabalhando isso no cenário de cidadania, né? De espaço mais digital, a gente poderia estar sensibilizando melhor, não só sensibilizando, mas também mecanismos de participação digital para orçamentos participativos. Talvez algo nessa pegada aí, acho que poderia te ajudar, não sei se, porque com certeza esse foi um primeiro espaço para um trabalho maior, né, mais para frente. Então, poderiam ser arenas de atuação aí, que eu acho que ajuda bastante a prática, né, de gestores públicos. Passo a palavra para a Geisiane, se ela quiser comentar. Bom dia. Primeiramente, parabéns pelo trabalho, também gostei muito. Eu já fiz um artigo sobre cidadania ativa e eu considero o orçamento participativo uma das formas mais interessantes e mais importantes dos cidadãos realmente participarem dos assuntos de interesse social, né, público e social. E é interessante a gente pensar que em pleno 2023 existem muitos cidadãos que ainda não têm consciência da importância de participar ativamente do orçamento participativo e muitas pessoas ainda não sabem como participar. A verdade é bem essa. Existe ainda essa lacuna entre a importância, né, do orçamento participativo e a participação efetiva da população sobre isso. Na verdade, eu estou com uma dúvida aqui, se puder comentar um pouquinho para mim, mas eu acho que não vai dar tempo, mas talvez daqui a pouco. Eu queria entender um pouquinho como chegou nessas 4 categorias analisadas, porque eu dei uma olhada aqui nos procedimentos metodológicos, aí, como o tempo está bem apertado, talvez
já para pensar lá nas discussões, eu queria compreender um pouquinho como foram encontradas essas categorias com base em que autores. Eu dei uma olhada aqui que você citou algum autor, né? Ele é bastante citado aqui, mas eu queria compreender como chegou no resultado dessas categorias. Passo a palavra, Gislaine, se quiser falar. Queria agradecer as contribuições do Vitor, da Patrícia, da Geisiane, com certeza vão ser fundamentais para a gente aprofundar, né, e avançar com o trabalho. Em relação, começando pela pergunta da Geisiane, as categorias, assim, a gente tinha uma base, né, a lacuna da literatura, que era justamente não ter esse conceito mais alinhado, as características um pouco soltas, né, então o objetivo principal inicial, antes de encontrar os trabalhos, era a gente propor, né, tentar unir, integrar mesmo essa literatura que aparentemente estava, né, fragmentada. Então, a gente já tinha, meio que inicialmente, a ideia de trazer um conceito e abordar as características principais. E aí as outras categorias, elas foram surgindo à medida que a gente foi fazendo a leitura mesmo dos artigos que foram selecionados. Então, olha, eles evidenciam mais a questão do contexto, da de onde foi realizado, né, o orçamento participativo, as perspectivas teóricas, quais as perspectivas, né, que são utilizadas. Foi base mais, a gente já partiu do pressuposto já em mente de quais as categorias que a gente ia utilizar, considerando que a gente queria focar nessa parte mais teórica do orçamento participativo. Mas é até interessante essa pergunta, que eu acho que falta a gente explicar com mais detalhamento, né, para a parte metodológica de como foi feita essas definições. Em relação às contribuições que o Vitor colocou, são fundamentais, a gente justamente ouviu os atores, né, que acaba que os estudos que a gente encontrou é bem na perspectiva de alguém que faz o estudo mais com gestores da prefeitura, do município, por exemplo, não houve tanto os participantes, né, então seria fundamental. E as contribuições da Patrícia também são ótimas, de como a maioria dos trabalhos, quando vão evidenciar as dificuldades ali de implementação do orçamento participativo, é justamente a motivação. Né? As pessoas não querem participar, às vezes começam muito bem, né? Como o orçamento participativo ele tem várias etapas, né? Começa sempre muito bem, com o maior número de participantes, chega lá no final, o número é bem reduzido. E hoje, aí, com essas possibilidades de participação digital, né, seria fundamental a gente aperfeiçoar isso. É um exemplo do Brasil, né, participativo, que já teve esse ano aí, com experiências bem legais. Queria agradecer mesmo a contribuição de todos e anotei todos os pontos aqui para a gente melhorar o trabalho. Obrigada. Muito obrigado. Acho que já vamos passando para o próximo, né? Nós temos tempo limitado aí da chamada. Vou botar aqui. Olá, meu nome é Silvana Piloto Figueiredo, mestranda em Administração pela Universidade Federal de Pelotas. Vou apresentar a pesquisa intitulada Efetividade Deliberativa do Conselho Municipal de Assistência Social de Pelotas, uma abordagem a partir da análise integrada entre desenho institucional e ID Conselho, elaborada em conjunto com o professor doutor em Administração, Rodrigo Serpa Pinto. Introdução. A participação da sociedade é um direito social garantido pela Constituição Federal de 88. Inclusive, há estudos que demonstram os diversos efeitos que a participação via IPs pode produzir. No entanto, em sentido oposto à Constituição, o Decreto 9.759 de 2019 extinguiu conselhos, comitês e comissões de participação e controle social em nível federal. Mesmo o governo dispondo de instrumentos analíticos que possibilitam ajustes nos rumos dos conselhos de assistência social, como é o caso do ID Conselho. Assim sendo, nosso objetivo geral é analisar a efetividade deliberativa do CEMASPEL. Referencial teórico. Nessa pesquisa, a participação é abordada enquanto categoria institucional, surgida com a criação das IPs. É considerada fator qualitativo imprescindível à tomada de decisão,
legitimada pela dinâmica discursiva entre vários núcleos da sociedade civil organizada. A participação aqui discutida é a que ocorre no âmbito das instâncias participativas, a exemplo dos conselhos gestores de políticas públicas, dentre os quais destacamos o Conselho Municipal de Assistência Social de Pelotas, que é um órgão normativo, deliberativo, fiscalizador e colegiado que atua sobre a política de assistência social. Outro conceito importante é o de Indicador de Desenvolvimento dos Conselhos Municipais de Assistência Social, IDEConselho. Trata-se de uma ferramenta que permite identificar a direção sugerida para o processo de aprimoramento da qualidade dos conselhos. Esse indicador é composto de 3 categorias: estrutura administrativa, dinâmica de funcionamento e composição do conselho. Cada categoria é pontuada de 1 a 5, e o valor do ID é o resultado da média entre a soma dessas 3 categorias. A efetividade da participação é entendida por Avritzer 2011 como uma unidade bidimensional, composta pela efetividade deliberativa, que foca no processo, e pela efetividade das IPs, que foca no produto, como podemos ver na figura 1. Nessa pesquisa, abordamos a efetividade deliberativa, analisando desempenhos das IPs sobre o prisma da qualidade dos processos deliberativos a partir do desenho institucional. O desenho institucional compreende o conjunto das regras que estruturam o funcionamento das instituições democráticas. A avaliação é feita a partir das regras que constam nas determinações legais e nas normas administrativas editadas em cada área de política pública. No caso dos conselhos, os dados são coletados na Lei de Criação, na Lei de Alteração e no Regimento Interno. As categorias analíticas e as variáveis do desenho institucional serão apresentadas no próximo slide. Metodologia, operacionalização da pesquisa. Para analisar a efetividade do CEMASPEL, nos baseamos no desenho institucional e no IDEConselho, contemplando respectivamente o âmbito da normatividade e da empiria. As categorias indicadas pelo referencial teórico para análise do desenho institucional foram grau de institucionalização, potencial inclusivo e democratizante, representação e publicidade. As variáveis constam no quadro 1 e foram coletadas nas leis de criação e alteração e no regimento interno do CEMASPEL. Para o IDEConselho, as categorias analisadas foram estrutura administrativa, dinâmica de funcionamento e composição do conselho. As variáveis constam na nota técnica número 2017, indicadas no quadro 1, e foram coletadas na planilha disponibilizada pela Secretaria Nacional de Assistência Social. Quanto à análise sob a perspectiva do desenho institucional, destacamos 2 situações específicas. A primeira é a ausência de previsão de alternância na presidência em sua composição, o que prejudica o potencial inclusivo e democratizante. A segunda diz respeito à categoria representação. Além da desproporcionalidade na distribuição de assentos reservados à sociedade civil, o regimento interno não assinala a existência de critérios para a indicação dos representantes governamentais. Análise sob a perspectiva do IDEConselho. O desenvolvimento do CEMASPEL entre 2014 e 2017 se manteve de baixo a médio, conforme podemos ver na figura 2. Na figura 3, percebemos uma boa dinâmica de funcionamento, uma estrutura administrativa mediana e uma composição prejudicada por falta de alternância na presidência e por falta de representante titular dos usuários. Ao realizarmos a análise integrada das 2 perspectivas, percebemos maior desempenho prático nos pontos normatizados, com destaque para a dinâmica de funcionamento, e menor desempenho prático nos pontos não normatizados, com destaque para a composição do conselho. Destacamos, então, a conexão entre normatividade e empiria. Considerações finais. A efetividade da participação pode ser estudada de várias formas. Percebemos que, no âmbito institucional, o IDEConselho se mostrou um válido instrumento para avaliação das IPs. Destacamos também os dispositivos normativos, que contribuem para a regulação e bom funcionamento das instituições, promovendo a manutenção da democracia. Esse estudo contribui para estimular a utilização de dados oficiais,
tanto para o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas quanto para o uso pelos gestores. Sugerimos que trabalhos futuros articulem a efetividade deliberativa com a efetividade das IPs. E, finalmente, destacamos a importância de estudarmos as IPs para consolidá-las como canais essenciais de articulação entre o Estado e a sociedade civil, estimulando e fortalecendo a sua participação. Essas são as referências bibliográficas utilizadas. Obrigada pela atenção. Muito bem, trabalho da Silvana e do Rodrigo, meu velho conhecido. Vou dar as minhas rápidas considerações, tá? Depois passo a palavra para quem quiser contribuir. Eu gostei muito do trabalho, muito feliz de ver um trabalho sobre Pelotas no SEMEAD, né? Achei muito bem detalhado, né? Fazendo uma discussão bastante importante de uma região que precisa de muita atenção lá no sul, né? Na minha visão, o trabalho ele atinge o que se propõe a fazer, né? Apesar de eu não vir muito dessa perspectiva mais funcionalista assim de análise, né? Onde a gente pega um modelo e coloca uma análise dentro de um modelo, né? Mas eu acho que uma sugestão que eu daria, né, que eu senti falta no trabalho, é realmente falar sobre o Conselho Municipal de Assistência Social de Pelotas, né? Meio que descrever e contextualizar isso, né? Eu li o trabalho e eu confesso que eu senti um pouco de falta. Acho que falta uma descrição mais completa da situação desse órgão, né? E da região em si, né? A relação que a região tem com esse órgão, porque a partir daí eu acho que a gente conseguiria ver também outras questões que podem estar inseridas nesse quadro institucional, né? Porque existem questões que a gente pode ver na realidade que estão fora desses modelos conceituais, né? Esses quadros conceituais. Então acho que até poderia acrescentar, né? Tu trazer o contexto e de repente emergir alguma coisa do campo, né? Então, acho que seria isso. Eu senti realmente falta dessa contextualização que envolve a região, né, e o órgão na cidade. E a sugestão que fica para melhorias ou pesquisa futura é justamente a consideração de algumas abordagens mais assim interpretativas, né, que considerem as diversas realidades, né, que envolvem esses problemas organizacionais e institucionais. Enfim, é um comentário mais geral, né? Pode concordar ou não, não tem problema. É, Passo a palavra para quem quiser contribuir também, tá? Silvana, só uma dúvida para tu esclarecer, porque de fato eu não li o artigo, certo? Como foi que tu coletou essas métricas? Porque eu vi que você pegou as legislações, né? Como é que tu mensurou quantitativamente isso? Só explicar um pouco como foi essa questão que eu fiquei na dúvida. Patrícia, né? Patrícia, Isso. então, tu está falando no caso da análise do indicador ou da análise da parte do ID Conselho mesmo, da normatividade das leis e normas internas? Para você chegar no índice, né? Naqueles números. Ah, sim. Então, o índice, o que que acontece? A Secretaria de Assistência Social, ela vai fornecer anualmente dados para a Secretaria Nacional de Assistência Social sobre a política e também sobre os conselhos. Então, eles fazem uma planilha, tá? Tem uma planilha que é separada com várias questões sobre cada uma daquelas dimensões, estrutura administrativa, se tem um espaço próprio, se tem acesso à internet. Então, anualmente, a secretaria vai coletar todas essas informações e coloca numa planilha. Então, vai ter o valor que é dado ao indicador por cada categoria e o valor total. Então, eu utilizei essas planilhas que são disponibilizadas pela Secretaria de Assistência Social para poder fazer a análise. Show. Mais alguém, pessoal?
Silvana gostaria de falar mais alguma coisa sobre o trabalho, alguma Eu questão? gostaria, então, de agradecer as tuas colocações, Vitor, acho bem pertinente, e com certeza vai ajudar a contribuir para melhorar o trabalho. Essa parte, inclusive, da contextualização, na verdade, o trabalho ele era um trabalho maior, né? Um trabalho de dissertação que virou um artigo. Então, até pela questão da limitação, né, ali do número, né, de páginas que a gente tem, acabei tendo que fazer um recorte e realmente eu entendo a tua colocação e acho pertinente pensar em colocar essa contextualização que no trabalho maior ela estava, né? Ela continha e trazer esses dados para o artigo, né? Ficou faltando porque a gente tinha muitas análises também. A parte de análises eu tive que fazer um recorte bem grande também para conseguir colocar dentro do número de páginas ali, né? Exigidos, mas agradeço a contribuição e com certeza será levada em consideração para melhorar o trabalho. Eu até imaginei que esse fosse o caso, né? Mas, enfim, é, é o que temos. Vamos para o próximo, então, para a gente não ficar sem tempo, né? Olá, me chamo Letícia Belchior e sou coautora do artigo intitulado por Um por Todos, Todos por Um, Análise da Coprodução em Serviços Educacionais na Paraíba, juntamente com o Gilson Pereira Guimarães, sob orientação da professora doutora Patrícia Trindade Caldas. Inicialmente, é importante entender a construção teórica a respeito da temática. Então, o que é coprodução? A coprodução é apontada como a participação da sociedade civil na prestação de serviços públicos. E dentro dessa construção teórica, alguns modelos foram apresentados pelos mais diversos autores. Então, a respeito dos níveis de coprodução, os autores apontam 3 níveis de participação dessa sociedade civil: o nível individual, grupal e coletivo. Além disso, a coprodução, as ações de coprodução podem acontecer nas mais diversas fases do ciclo do serviço, sendo elas de cocomissionamento, co-design, co-entrega e co-avaliação. A coprodução também apresenta os diversos benefícios para todos os atores envolvidos nessa prestação de serviços. E ela também é bastante abrangente em relação às esferas que podem atuar da sociedade, né? Podendo ser na área de saúde, na área do judiciário e também na área da educação, o que nos leva a refletir a respeito da relação entre a coprodução e os serviços públicos educacionais. A partir disso, o objetivo de pesquisa traçado é analisar as ações de coprodução nos serviços públicos de educação em uma escola estadual de ensino médio de Campina Grande, Paraíba. Metodologicamente, optou-se por uma pesquisa qualitativa descritiva de cunho teórico e empírico. O método de pesquisa utilizado foi o estudo de caso, e para a coleta de dados, 2 sessões foram realizadas. A primeira, a coleta dos dados secundários para a construção de um rastreamento teórico, né, para a fase exploratória da temática, e a coleta de dados primários, a partir da observação indireta, entrevistas semi-estruturadas e grupos focais. A respeito da caracterização da escola, o que se pode apresentar, respeitando os limites da política de sigilo da pesquisa, é que a escola é localizada na região central da cidade de Campina Grande, é uma escola estadual de ensino médio que atua na modalidade regular, o que significa que os alunos atendem à instituição de ensino em apenas um dos turnos, e que no ano de 2022 foram registradas matrículas de 260 alunos de ensino médio e nota de IDEB 3.4. A respeito do formato de modalidade das entrevistas da pesquisa e seus respectivos atores, apresenta-se o seguinte quadro, registrando as datas de cada entrevista, os atores entrevistados, sendo eles o gerente regional, gestor escolar, alunos, professores, pais e responsáveis, o formato que variou entre individual e grupo focal, a quantidade de participantes em cada uma dessas entrevistas e a modalidade, podendo ser presencial ou online, via Google Meet ou Google Forms.
Na parte dos resultados, a gente tem a matriz 3x4, proposta por Nabat 2017, com as 4 fases do ciclo de serviço, combinados com os 3 níveis de coprodução. Não foram identificados exemplos de coprodução a nível individual e coletivo na fase de cocomissionamento, apenas a nível grupal. A gente verificou a presença do orçamento democrático e de uma consulta feita aos alunos e à comunidade no retorno às aulas pós-Covid-19. Na fase de co-design, também não foram identificados exemplos nem a nível individual nem a nível coletivo, apenas a nível grupal. A gente identificou que os alunos participam no planejamento e organização de eventos escolares, também que cada turma possui alunos líderes, que são representantes de turma para atuar junto à direção em diversas questões de interesse dos demais, e o conselho escolar, que é um órgão bastante participativo. Na fase de co-entrega, foram identificados exemplos dos 3 níveis de coprodução. A nível individual, a gente percebeu que alguns pais e outros membros da comunidade atuam de forma individual em alguma melhoria na parte física da escola. A nível grupal, que membros do poder público, universidades, voluntários e outras instituições atuam na escola realizando palestras, aulas de dança e outras atividades. E a nível coletivo, que os alunos e professores trabalham juntos para realizar eventos didáticos e ações sociais para a comunidade. Na fase de coavaliação, foram identificados exemplos a nível individual e grupal. No individual, os responsáveis têm um canal direto com a gestão, participando de plantões pedagógicos, também com os professores para avaliar o desempenho dos filhos. E a nível grupal, os alunos possuem um canal direto com a gestão para avaliar diversas questões do dia a dia da escola. Falando sobre as formas de coprodução propostas por Pestoff 2012, Soares e Farias 2019, que são econômica, política, específica do serviço, social e de suporte básico, foram identificados exemplos na escola em estudo também em todas essas categorias. Com relação aos níveis de envolvimento, a gente destaca que existe uma variação quanto ao nível de abertura para as práticas de coprodução. A gente verificou que a Gerência Regional de Ensino possui uma estrutura muito mais fechada no que diz respeito à atuação de agentes externos para coproduzir, enquanto que a gerência escolar, diferente disso, a gente vê um espaço muito mais aberto, tanto para sugestões quanto para avaliações e atuação de outros membros. Os professores, dentro das suas limitações, também se mostraram bastante abertos à coprodução junto com os alunos. As ações de coprodução que a gente mais destaca são o orçamento democrático, as palestras, organização de eventos extracurriculares e também a avaliação dos serviços prestados. Os 3 grupos beneficiados pela coprodução, segundo o Bover, são os gestores de topo e políticos, funcionários de linha de frente e usuários. Para o primeiro grupo, no caso dos serviços educacionais, é possível destacar uma abordagem mais eficiente na alocação de recursos. Já para os funcionários de linha de frente, nesse caso os professores, uma melhoria da satisfação e motivação no trabalho, e para os usuários, nesse caso alunos e pais, uma maior voz e influência no processo educacional. Enquanto considerações finais, a gente destaca que os alunos têm participado na organização e realização de eventos estudantis, que possuem um canal aberto de comunicação com a gestão escolar para apresentar críticas e sugestões e participam do orçamento democrático e do conselho escolar. A gente verificou que a matriz 3x4 de Nabat pode ser considerada relevante para a gente conseguir fazer essa mensuração e, através dela, a gente percebeu que a participação dos alunos abrange as mais diversas fases do ciclo de serviço, porém com destaque para a co-entrega, que apresentou exemplos nos 3 níveis. O nível coletivo demonstrou algumas deficiências, porque só possui um exemplo, e no nível individual não foram identificadas ações nas fases de co-comissionamento e co-design. A gente também verificou 3 perspectivas de avaliação das ações de coprodução, que são através da participação dos usuários, do envolvimento da comunidade e postura da instituição. Essas perspectivas podem ser úteis para analisar outras situações de coprodução em serviços públicos. Como limitações, a gente pode destacar que essa pesquisa se limitou a uma análise pontual, não permitindo a avaliação da evolução da coprodução ao longo do tempo. Também que a abordagem adotada foi qualitativa e exploratória, o que pode ter dificultado a compreensão dos aspectos mais quantitativos, fica até como sugestão para pesquisas futuras, ver esse aspecto quantitativo, e como agenda a gente recomenda a realização de pesquisas comparativas entre outras instituições de ensino e os efeitos da coprodução no desempenho acadêmico dos alunos, na redução da evasão escolar, por exemplo, entre outros fatores. Aqui estão algumas referências utilizadas no nosso trabalho e muito obrigado a todos. Muito bem, trabalho muito interessante também, a professora Patrícia. Vou apresentar minhas breves e singelas contribuições.
Eu achei o trabalho muito bem feito também, muito interessante. Eu confesso que eu não conhecia essa perspectiva teórica da coprodução, né? Fiquei muito feliz em ler isso e aprender, né? Porque é muito novo para mim e acho que vocês cumprem dentro da perspectiva teórico-metodológica, tá perfeito, né? Então, é, é, mas isso é detalhe, né? Eu acho que o recorte que vocês fazem é bastante interessante, né? Ele revela muito sobre, como eu disse antes, né, as posições dos atores nessa organização, que eu acho bem importante, né? Os papéis que eles têm, o que realmente tem feito de forma coletiva e o que não tem sido feito, né? E aqui eu acho que entra um ponto de sugestão minha, que talvez não seja para agora, mas para futuros trabalhos, né, de vocês, que vocês, acho que vocês têm muito dado, pelo que eu vi, né? Vocês têm bastante entrevista, análise documental, né? Grupos focais. Então, essa análise, fazer, em vez de fazer essa análise com esse modelo teórico, né? Meio que abrir a análise, né? E não determinar, né, a análise de vocês por meio desse modelo teórico. Acho que talvez seja interessante também para levantar outras questões que podem estar ali subjacentes no campo, né? Até uma perspectiva que está sendo bem desenvolvida é o pragmatismo, né? Se vocês tiverem interesse em adentrar isso, porque o pragmatismo ele oferece esse foco na ação, né? E em levantar categorias a partir do que os atores acham, né? O que os atores pensam, e o que realmente está sendo feito de ação ali no campo, né? Então, acho que isso pode, às vezes, mostrar muita coisa que o modelo teórico não aborda. E eu acho que esse estudo de vocês, como eu disse, tem muitos dados, né, para isso, né? Acho que vocês têm muito material para isso. Então, fica só essa sugestão, tá? Seria mais isso. Eu vou abrir agora para quem quiser contribuir também. Parabéns, Patrícia. Perguntas, sugestões? Alguém? Bom, dar os parabéns também à professora Patrícia, eu conheço aqui de Campina Grande, né? O FCG, já li também alguns trabalhos, o pessoal daqui de Campina Grande está trabalhando muito bem, né? Tanto na graduação quanto na pós. Tem a professora Verônica também, que trabalha bastante, mas principalmente na minha área, né, que é inovação social. Eu achei bem interessante tratar sobre coprodução. Eu acho que a coprodução, quando a gente pensa na participação ativa, né, dos cidadãos no contexto geral, né, e também quando a gente já traz essa importância da própria coprodução em um ambiente institucional, né, que é como, por exemplo, as escolas. Eu confesso que eu nunca tinha lido um trabalho que tratasse sobre a coprodução no ambiente escolar, e, assim, eu achei maravilhoso o trabalho, acho que foi bem interessante, porque, se eu estiver errada, a professora me corrija, por gentileza, mas a coprodução ela é crucial mesmo para que haja essa participação ativa e democrática dos cidadãos. E desenvolver a coprodução nos ambientes escolares, na minha percepção, é o pontapé inicial para a gente modificar até a forma como a governança é desenvolvida na sociedade, né? Então, meio que é uma luz no fim do túnel, né? Para que as coisas realmente comecem a ganhar fôlego. Eu também não tinha analisado assim, a coprodução no sentido dos níveis, mas eu achei bem interessante trazer, por exemplo, a coavaliação, a coentrega, o comissionamento. Eu já tinha lido alguma coisa, inclusive eu acho bem interessante quando a gente traz a coprodução aliada à cocriação, que a gente percebe principalmente, é uma percepção minha, né, quando a gente pensa na efetivação de ações a nível público e social, a gente vê que a coprodução ela está bem alinhadazinha à cocriação. Então, eu acho assim que se tivesse alguma coisa para dar uma pincelada, mas se não for interessante, também descarto, professora, se eu estiver falando alguma besteira, mas eu sempre vejo elas bem alinhadazinhas, né? Tanto a coprodução como a cocriação caminhando juntas. E meio que aqui está confirmando minha pesquisa de dissertação, que o co-design, a co-entrega, a co-avaliação e a
e a coprodução, sim, eles podem ser papéis, né, dos gestores públicos. A gestão pública, ela pode trazer isso, ela pode promover ações onde o co-design, a co-entrega, a co-avaliação, a co-produção, ela possa ser desenvolvida, ela não só pode, ela deve, né? E a gente vê que nessa perspectiva, a gestão pública, ela deixa de ser uma arena, apenas uma arena, e ela passa a ser um agente ativo em busca do atendimento às demandas públicas e sociais. Então, assim, o trabalho é incrível, eu concordo com tudo que o Vitor pontuou, e mais uma vez, parabéns. E gostaria de ver na publicação e próximos trabalhos que a professora e também os alunos, né, os colaboradores do trabalho, publicarem posteriormente. Eu acho que eu vou entrar em contato com a professora futuramente para a gente conversar um pouquinho. Parabéns, viu? Obrigada, Geisiane. Temos mais 2. Professora, fica à vontade se quiser falar. Pode falar, professora. Obrigada, obrigada pelas palavras. Eu acho que, de fato, trabalhar essa temática, para mim, foi, num primeiro momento, também inovador, porque eu vinha também trabalhando cidadania ativa, cidadania, participação, e aí a gente pensou, né, encontrou esse modelo de Nabat, que é de coprodução, e lendo mais sobre o tema, trabalhou esses 3 autores, que eu acho que para um primeiro momento, para a gente tentar identificar o fenômeno na prática, eu acho que ele é formidável para a gente entender um pouco melhor. E a gente entende muito indo nas escolas, né? Eu aprendi muito com esse trabalho e com outros que estão sendo desenvolvendo na mesma temática, porque é um trabalho que faz parte de um projeto maior. Já foram geradas uma dissertação, e aí esse trabalho específico foi dos alunos de graduação, né, que ajudaram em uma escola. A gente está tentando ver vários tipos de escola, porque tem as regulares, tem as técnicas, tem as cidadãs, técnicas integrais, e aí cada nível desse a gente vai vendo módulos de participação diferentes. Até a minha perspectiva é até ver também no ensino superior, né? Mas até então, quando a gente vai trabalhando os níveis de escolaridade, a gente vai vendo, por exemplo, participação dos pais. A gente já detectou que a participação dos pais ela acontece muito mais quando eles são menores do que quando eles são um pouquinho maiores. Então, nos níveis mais básicos, mais fundamentais, acontecem de forma até mais presente. E aí, quando a gente chega lá no nível técnico, até para arrecadar as respostas foi complicado, né? Mas a gente vê que quanto mais alto o nível de escolaridade, também há um protagonismo maior do estudante. E que a interferência do diretor, do gestor, ele é fundamental. A gente viu escolas que não tinham quase nada, e a gente viu escolas em que o gestor, os alunos eram totalmente protagonistas ali do cenário da escola. Então, gente que contribuía, por exemplo, a gente foi para uma escola que viu alunos se prontificando a ajudar a merendeira a servir a merenda, né? Então, coisas assim, de alunos ajudando a limpar a quadra para fazer o evento dos jogos internos. E não só isso, por exemplo, a comunidade ao entorno, também, dependendo dessa abertura que a escola tenha, também sendo chamado para dentro da escola. Pessoas que olhavam a vigilância, uma vizinha que cuidava da escola enquanto ela estava fechada, pais que de alguma forma desenvolviam algum tipo de trabalho ajudando a melhorar a infraestrutura da escola, ONGs que trabalhavam lá dentro, tentando dar aulas de reforço. Então, assim, para mim foi um aprendizado danado essa temática nas escolas, e acredito sim que a gente pode expandir além do modelo, como o Vitor falou, né? Por outras lentes, a gente de fato tem muitos dados, usando outras lentes, a gente vai conseguir ter até uma perspectiva mais crítica, né? Da coprodução. Então, sim, está aberta aí para outros estudos, Vitor. Então, eu te agradeço por esse olhar. E, Geisiane, de fato, coprodução, cocriação, tem outros termos aí que estão bem juntos, né? Que dá, sim, para a gente conversar. A cocriação vem muito do marketing, também da parte de serviços privados, né? Mas ela, de fato, ela acontece quando principalmente nessa parte da co-entrega, né? Que é quando o serviço está sendo desenvolvido. Então, acho que dá, sim, para a gente estudar um pouco sobre isso, as diferenças. Eu acho que tem até estudos que falam as diferenças dessas terminologias,
mas estão ali, todo mundo quer ajudar, quer participar, né? Então, que bom. E só para avisar que, assim, é um projeto maior, não foi só nessa escola, essa foi só um patamar. E que os alunos de graduação, eles foram formidáveis, tanto a Letícia como o Gilson, eles foram protagonistas nessa coleta de dados específica e na escrita do documento. Então, eles estão de parabéns. Pena que eles não puderam estar aqui hoje, porque não conseguiram recurso para pagar a inscrição, mas estou representando aqui eles com muito orgulho. Muito bom, um trabalho muito bonito, parabéns para vocês, muito legal mesmo. Só deixar claro que a perspectiva que eu sugeriria era o do pragmatismo, que o professor Maurício Serva, aqui de Santa Catarina, desenvolve muito. Eu acho que seria muito interessante um trabalho pragmatista sobre esse tema, tá? Vamos para o último trabalho, então, que depois a gente ainda tem uma rodada aberta de discussões, né? Vamos compartilhar aqui. Olá, meu nome é Tiago. Irei apresentar o artigo que iremos apresentar no CMEA de 2023. O nome do artigo é A Relação entre o Sistema Tributário e a Desigualdade Social no Brasil e na América Latina, uma análise através da revisão sistemática de literatura. Além de eu, Tiago, os autores são a DL e o professor Tiago. Nós somos da Universidade Federal de Viçosa. O Brasil está prestes a realizar a sua reforma tributária, uma reforma aguardada por muitos anos. E neste contexto de reforma tributária, resolvemos estudar os problemas do sistema tributário em relação à desigualdade social no Brasil e na América Latina. Os impostos eles desempenham um papel importante, fundamental, como principal receita para o Estado. Além disso, eles são uma ferramenta eficaz para corrigir as deficiências do mercado para promover redistribuição de riqueza na sociedade. Na arrecadação tributária, um dos principais aspectos a serem considerados é a capacidade contributiva, que nada mais é do que cobrar mais impostos de quem ganha mais e cobrar menos impostos ou deixar isento quem ganha menos. Dentre as classificações de impostos, uma muito importante para essa revisão sistemática é a classificação que divide os impostos diretos e indiretos, sendo impostos diretos os que recaem sobre a renda de um contribuinte ou sobre a posse de um bem imóvel ou de um veículo. Já o imposto indireto é aquele baseado no consumo. O sistema tributário estabelecido na Constituição possui uma estrutura institucional muito complexa, que acaba onerando principalmente a base da pirâmide social. Isso ocorre devido à isenção de impostos sobre maiores fontes de riqueza dos mais abastados, como lucros, dividendos e herança. Como resultado, a carga tributária acaba recaindo de forma desproporcional sobre as pessoas de menor renda, exacerbando a desigualdade social. Neste contexto latino-americano, além disso, uma série de fatores históricos, econômicos e políticos contribuíram para a criação e perpetuação dessa desigualdade. Diante disso, questionamos quais as principais questões ou problemas dos sistemas tributários do Brasil e de países latino-americanos em relação ao contexto da desigualdade social têm se destacado na produção científica. Sendo assim, o objetivo é analisar os trabalhos que relacionam a estrutura do sistema tributário com a desigualdade social nos países latino-americanos nos últimos 5 anos, de modo a evidenciar os principais problemas encontrados, os países que mais produzem, as áreas de maior concentração de pesquisa, os autores utilizados, as revistas onde os trabalhos são publicados, métodos, metodologias utilizados e possíveis lacunas. Como metodologia, foi utilizada uma revisão sistemática de literatura, e essa pesquisa ela tem um caráter qualitativo e descritivo. Realizada a busca no portal de periódicos da CAPES, na base da Ciel, foram encontrados 32 artigos utilizando os seguintes descritores de busca com os seguintes operadores booleanos. Após a primeira rodada de exclusões, após a leitura do título e dos resumos, ficaram selecionados um total de 21 artigos. Após a leitura completa dos artigos, mais um artigo foi excluído por não fazer parte do escopo dessa revisão sistemática de literatura. Foram, então,
analisados esses 20 artigos, foi utilizado o software MaxQDA como uma ferramenta que colabora na análise qualitativa. Foi montado pelos autores um percurso metodológico da pesquisa para demonstrar todos os passos e etapas dessa pesquisa. Após a seleção desses 20 artigos, os mesmos foram sistematizados e analisados, e foi feita a apresentação dos resultados e a discussão dos mesmos. Foram elaboradas categorias descritivas e analíticas, sendo que as categorias descritivas destacaram o Brasil como o país de maior produção, a área da economia como a maior área de concentração, com mais revistas. A abordagem quantitativa prevaleceu sobre as outras abordagens, mas também tivemos alguns poucos trabalhos de abordagem qualitativa e misto. A OCDE se destacou como um dos principais instrumentos de coleta de dados e os métodos estatísticos como os principais métodos de análise. Nas categorias analíticas, podemos destacar a progressividade e regressividade como o principal elemento abordado por autores como causa dos problemas dos sistemas tributários latino-americanos. Mas também foi destacado questões de política, poder e decisão, principalmente relacionados ao presidencialismo de coalizão predominante na América Latina e que dificulta as reformas tributárias. Questões de política fiscal também foram abordadas em alguns trabalhos, evidenciando algumas questões relativas à desoneração fiscal de alguns setores, que prejudica a arrecadação tributária. Dentre os impostos, foram citados problemas como a falta de progressividade no imposto de renda, a falta de imposto sobre lucros e dividendos no Brasil, a falta de progressividade no imposto sobre heranças, e foi sugerido por alguns autores, a instituição do imposto sobre grandes fortunas como meio de amenizar a desigualdade social. Na análise dos 20 artigos e com o uso do MaxQDA, chegamos a esses resultados, predominando a área da economia, o Brasil como um dos países, seguido pelo México, os países que mais produziam artigos, a regressividade e progressividade como a principal questão, e 13 dos 20 artigos propõem a necessidade de reforma. Foi feita também uma nuvem de palavras que destacou as seguintes palavras: renda, tributação, desigualdade, e também o autor Thomas Piketty como o autor mais citado nos trabalhos que relacionam desigualdade e tributação. Foi também realizado uma pesquisa em artigos anteriores aos artigos analisados nesta revisão, e os artigos dessa revisão corroboram com artigos anteriores, demonstrando que o problema da desigualdade e tributação é um problema muito antigo na América Latina. Em termos de considerações finais, o sistema tributário ele desempenha um papel fundamental na luta contra a desigualdade social. Uma estrutura tributária progressiva e equitativa pode colaborar proporcionando um cenário mais igualitário para todos os cidadãos da sociedade. O presente estudo ele aponta, com base na revisão, que os sistemas tributários latino-americanos têm características muito regressivas, e por mais que a produção científica e dados dos governos evidenciam essa necessidade de reforma, ela tem muita dificuldade de acontecer, provavelmente pelo presidencialismo de coalizão e questões de poder econômico, que foi citado em alguns artigos. Uma das lacunas de pesquisa é realizar pesquisas foram realizadas em outros países sem realizadas no Brasil, como, por exemplo, a pesquisa realizada na Argentina, que evidenciou que taxas de luz e água e coleta de lixo também têm problemas iguais aos dos impostos, de modo que as taxas acabam cobrando mais as pessoas mais pobres que das pessoas mais ricas. Faço aqui o agradecimento aos órgãos de fomento de pesquisa, PAPEMIG e CAPES, e ao programa de pós-graduação em administração da Universidade Federal de Viçosa. Agradecemos também a toda a organização do seminário de 2023. Aqui algumas referências. Obrigado e nos vemos no seminário de 2023.
Muito bem, muito bom o trabalho do Thiago também. Esse é um trabalho que eu gostei muito. Eu vou falar muito rápido agora, porque nós estamos ficando sem tempo, né? A chamada fecha às 10, tá? É, vou falar meu comentário bem rapidamente, tá? Eu gostei bastante porque é um tema que eu gosto, né? A questão da sociologia econômica, a parte mais crítica da economia, em planos mais macro, assim, né? Então, o que eu gostaria de comentar sobre esse trabalho é justamente como a gente acaba evidenciando a falta de algumas abordagens mais críticas e qualitativas na discussão desses temas, né? Eu acho que o trabalho de vocês aponta isso muito fortemente, e apesar de existirem trabalhos que analisem essas questões mais ideológicas, de poder, de estrutura, né, questões históricas de dominação, inclusive, enfim, ainda são muito poucos em relação aos trabalhos que fazem análises mais quantitativas de mercado, né? Então, é, e a gente sabe muito bem que muitas vezes dados por si só, quantitativos, não dizem muita coisa, né? Eles precisam ser analisados, ver o que está por trás, né, na raiz desses dados, compreender as histórias, os discursos, as estruturas, enfim. Então, achei muito interessante, né, aquela nuvem de palavras que vocês trazem ali, porque aí a gente percebe a grande falta dessas temáticas, né? Pelo que eu vi ali, não aparece a palavra ideologia, por exemplo, né? E para vocês verem que ideologia é um tema central hoje em toda a questão do neoliberalismo, né, que está muito presente na questão da tributação também, que é o tema de vocês. Então, eu achei o trabalho bastante interessante, muito bem escrito, inclusive. A única sugestão que eu faria é talvez reforçar nas conclusões ali de vocês justamente essa falta de perspectivas críticas, né? Porque muitas vezes justamente aquilo que a gente acha que não vai fazer diferença, né, de falar dessas questões acaba sendo precisamente o que falta para o próximo passo na redução de desigualdades, né, na tributação, enfim. Então acho que essas questões são cruciais, tá? Essa seria mais a minha contribuição mais geral. Abro a palavra agora e depois podemos abrir uma rodada aí de 10 minutos, tá, para finalizar a sessão. Bom dia mais uma vez. Agradeço muito as considerações, elas foram pertinentes e foi interessante também, realmente, a ideologia foi algo que não apareceu em nenhum dos textos, né? Embora a gente saiba que ela esteja muito presente em contextos econômicos, né? Então, agradeço muito e é uma lacuna também para investigar, né? Então, é isso. Aí eu vou aproveitar que eu já estou comentando, vou comentar, fazer um breve comentário sobre os outros trabalhos, que eu não falei na hora. Achei muito interessante os outros três trabalhos. Acho que eles abordaram, todos os três trabalhos abordaram, de alguma forma, mecanismos de participação da sociedade, né, nas políticas públicas. Eu nunca tinha ouvido falar sobre o termo coprodução, achei muito interessante. Eu cheguei a fazer, alguns meses atrás, uma pensata, e a pensata era justamente a participação das universidades nas políticas públicas. As universidades participam um pouco das políticas públicas, né? É onde está a elite intelectual do Brasil e a gente vê tanta coisa, assim, vamos dizer, mal feita lá em Brasília, né? E acho que as universidades tinham que participar mais. E minha pensata era relativa a isso. Então, eu gostei muito de estar nesse grupo de trabalho, porque eu gosto muito dessa parte de participação do setor civil nas políticas públicas. Mas, na minha discussão, uma das falhas que a gente viu foi o quanto é difícil para as pessoas participarem das políticas públicas. Porque, por exemplo, eu mesmo fui participar de uma reunião de conselho de saúde, e é difícil as pessoas saírem do seu trabalho ou sair do seu trabalho para ir participar da reunião de conselho, assim como ir participar de reuniões de escola. Então, a carga horária de trabalho no Brasil ainda é muito grande, 44 horas por semana, você ainda passa 1h30 indo e voltando de ônibus, metrô e etc. Então, até a participação é difícil. Então, é uma lacuna para o trabalho de todo mundo, dos três trabalhos anteriores ao meu, é a dificuldade, às vezes, da participação das pessoas. É isso. O pessoal está aberto para quem quiser contribuir, tá?
Então, eu vou me manifestar uma pergunta rápida, assim. Eu queria perguntar sobre o que vocês acham, principalmente, professora Patrícia, sobre a relação da coprodução com as tecnologias de informação, porque eu estou vendo muitos trabalhos que abordam as TICs, né? E eu acho que pode ser um tema de relação aí. Não sei o que vocês acham também. Eu acho que tem tudo Papel. a ver. Tem tudo a ver, Vitor. Como o Tiago disse agora, né? Um desafio é fazer com que os cidadãos participem, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem uma cidadania muito passiva ainda reinando, né? Dentro da construção do dia a dia, do cotidiano, nas práticas, a gente espera ainda muito do governo, e às vezes até a abertura do governo, mas aí a gente fica sem tempo, sem dinheiro, sem não sei, vai arrumando desculpa para não participar, né? E eu acho que um dos caminhos que pode melhorar essa participação é a partir do espaço digital. A gente já está vendo algumas iniciativas nesse sentido, e eu acho que elas estão sendo bem positivas, né? Acho que é mais difícil, é mais fácil, é mais flexível você colocar no espaço digital com uma abertura de tempo mais, pelo menos para fazer uma ponderação, claro, que ela vai ser muito mais racional, ela vai ser muito mais, vai ser menor a contribuição no meio digital do que no presencial. Claro que o espaço de diálogo é muito mais forte num ambiente em que todo mundo tem voz, todo mundo participa e que você está ali, de fato, comentando as coisas no dia, interagindo um com o outro, né? Mas acaba que pode ser uma alternativa, né? Um espaço alternativo para a gente melhorar essa participação, essa criticidade e esse envolvimento da população, por menor que seja o nível de escolaridade, todo mundo tem o que contribuir, né? Dependendo do problema, dependendo do que for o tema, mas eu acho que todo mundo tem o que contribuir. Eu acredito que as tecnologias elas vêm nesse sentido para ajudar e não para prejudicar. Obrigado, professor. Mais alguém, pessoal, gostaria de fazer alguma pergunta, comentário, debater os trabalhos? Nós temos aí mais uns 5 minutos. Bom, eu vou dar essa licença, né, para fazer apenas terminar a conclusão, aliás, a contribuição que eu tinha falado antes do trabalho da Gislene, porque eu não queria tomar muito tempo. Mas, assim, Gislene, a respeito das categorias, assim, uma sugestão seria, por exemplo, fazer um quadro apresentando essas categorias e quais são os trabalhos ou os autores que contribuem, que te direcionaram a encontrar aquelas categorias. Porque aí, quando eu olho a categoria, eu já vou saber quais são os trabalhos que tratam sobre aquela temática. Então, assim, para a gente que for ler, a gente já vai direto naqueles autores e vê que tu consegue fortificar, deixar mais forte, né, a questão dessas categorias, porque tu não foi, entre aspas, assim, um achismo, mas tu está demonstrando que foi todo um processo que tu trouxe mesmo da tua revisão sistemática que tu realizou. Só é mesmo um quadro só para organizar, porque isso aí tu já sabe, a gente aqui não sabe. Só isso, viu? Gente, A mais gente ainda tem um alguém? tempinho. Bom, eu já vou colar aqui no chat, gente, se vocês puderem acessar esse link aqui depois para avaliar a sessão, tá? Que o evento está pedindo, tá? Enfim, eu acho que se não temos mais contribuições nem perguntas, eu gostaria de agradecer a todos, a presença de todos. Eu vi que nós tínhamos uma convidada, Amanda, né? Acabei não prestando atenção ali. Muito obrigado pela presença. Gostaria de parabenizar todos os trabalhos, eu li todos, achei muito interessante, trabalhos muito fortes, muito bons, contribuições bastante relevantes, interessantes. Espero que eu tenha conseguido
contribuir aí minimamente, né, com os meus comentários mais gerais, assim. Agradeço a colaboração da Geisiane, né? Nós temos outra mesa hoje de tarde. E acho que é isso, gente. Muito obrigado mesmo, né? Foi muito rica a discussão e acho que é isso, né? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, vamos se encaminhando aí para o fim da sessão, tá? Só agradecer, Vitor, a liderança aí da sala, né? Foi muito bom as suas colocações. Os trabalhos dos colegas também vou tentar ler na íntegra agora, com mais calma, né? Mas parabéns, Vitor, Geisiane também pela liderança aí, e os demais autores pelas temáticas. Eu queria também aproveitar para parabenizar, né, a todos os colegas que apresentaram aqui, né, e também agradecer as contribuições, né, do Vitor, né, pela leitura atenta dos nossos trabalhos, pelas sugestões, que com certeza vai enriquecer o trabalho de todos aqui. Então, era isso, agradecer, né, a participação de todos, né, e parabenizar e desejar um ótimo evento aí, que ainda está rolando. Também só tenho a agradecer a contribuição de todos e parabenizar os trabalhos que foram muito contributivos para todos aqui. Também venho agradecer a contribuição do Vitor, da Geisiane. Parabéns a todos os colegas, achei muito interessante todos os trabalhos. E é isso, vamos seguir no SEMEAD. Tá certo, então, gente. Vamos encerrar a sessão. Agradeço a todos mais uma vez e um bom dia para todos, tá? Um abraço. Tchauzinho. Um abraço, Tchau, tchau. pessoal do SEMEAD.